Sejam bem-vindos a mais um programa Escola de Profetas. Eu, Bispo G, com vocês, falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E você que quiser me seguir nas redes, @BispoGTenuta oficial. E se você quiser participar, você pode mandar as suas dúvidas, opiniões, pelo telefone do nosso WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Anote aí, redegospel.tv.br. E o tema de hoje, estamos falando a respeito das viagens de Paulo, viagens missionárias, e o tema de hoje, para César irás. Bispo, para César irás, o que é isso? Vamos abrir Atos capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então nós vemos mais uma vez o envolvimento, vamos dizer assim, um preparatório para matar Paulo, e queriam que ele fosse enviado para Jerusalém. E aproveitaram que Félix já não era mais o governador e foram agora falar com esse novo governador, Pórcio Festo, que quer dizer porco festivo, literalmente. Ele era procurador da Judéia na época do apóstolo Paulo e, com base nos conhecimentos do seu governo, relatados por Josefo, o historiador, ele deve ter governado pouco mais de um ano, começando em meados ou fins do ano 60 depois de Cristo, e ele foi considerado um governador justo, capaz, diferente de Félix, que era corrupto. E ele se esforçou muito para pacificar a zona rural, que vivia agitada pelos sicários, os zelotes, que eram potencializados no governo de Félix, e por salteadores, que, obtendo razoável êxito, vamos dizer, nessa empreitada, andavam ali, então, promovendo cada vez mais esses assaltos. Então, no exercício do seu cargo, ele veio a morrer, se esvaziou um período aí do seu poder em Jerusalém, e logo em seguida veio um período de muita anarquia. Então os sumos sacerdotes rivais competindo, trazendo batalhas de rua, foi um momento muito complicado, que assim, de revolta interna. Isso obviamente ocasionou que Pórcio Festo não desse mais continuidade. E é nessa ocasião que matam Tiago, o irmão de Jesus. Então, um dos principais apóstolos. Eu quero até aproveitar a ocasião, porque era o irmão de Jesus, ele vai se tornar uma das principais lideranças da época. Vejam que Tiago, ele no capítulo 15, nós já falamos a respeito disso, ele vai se tornar a figura-chave para uma decisão de uma divisão que estava acontecendo. E, segundo uma passagem nas Antiguidades Judaicas, que foi escrita por Flávio Josefo, o irmão de Jesus, eles colocam assim, o irmão de Jesus, que era chamado de Cristo, cujo nome era Tiago, encontrou a morte após a saída do procurador Pórcio Festo. E antes que, vamos dizer, Luceios Albinos fosse empossado, e trazemos essa data mais ou menos lá para o ano 62 depois de Cristo. E também nesse período foi que o sumo sacerdote Ananos ben Ananos tirou vantagem dessa falta de controle imperial para reunir o sinédrio que condenou Tiago. Então, sobre uma acusação de ter violado a lei. E em meio a essa situação toda, ele vem e executa por apedrejamento, Então Flávio Josefo, na história, ele coloca, ele relata que o ato que foi feito por Ananos foi amplamente considerado como um assassinato judicial e teria até ofendido muitos dos que eram considerados pessoas justas na época. Então foi uma coisa com muita parcialidade e que vai trazer depois consequências. Então, por isso que nós temos que entender o quanto a corrupção é um mal. Espero que o nosso país
sejam tomadas algumas atitudes aí que espiritualmente haja uma mudança em muito do que acontece no nosso país. Vamos ler agora Atos 25, de 4 a 6, que diz assim: Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, vejam que, mais uma vez, há uma opção sendo tomada, e agora, por esse novo governador, de que o julgamento seja feito em Cesareia. Então, está muito claro o objetivo dos judeus levarem ali para a capital, onde eles teriam como fazer um levante para matar Paulo. Então, a sentença para Paulo já está descortinada por parte dos religiosos judeus. Então, ali era um local mais gentílico e que traria uma proteção maior para o réu. E poderia também evitar qualquer tipo de confusão social, porque o que os judeus, aliás, os romanos, desde todos romanos, evitavam confusão social, porque verdadeiramente os judeus daquela época eram muito teimosos, provocadores e assim por diante. Tanto que a gente vê que vai ser levantado por volta do ano 70 mais uma rebelião contra os judeus, aliás, contra os romanos, e vai ser destruída Jerusalém. Então é muito sério a gente vê que essas atitudes de exagero geram, infelizmente, situações erradas, principalmente até nessa área, vamos dizer assim, política. Vamos ver Atos 25, 7, que diz assim: comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. E se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Então nós vemos aí o que eles chamam de provocatio ao Caesarem, que quer dizer o quê? O provocar para ser julgado por César. Então, nas províncias romanas, havia um direito dos cidadãos romanos de apelarem para essa corte superior, em Roma, quando eles se sentissem injustiçados. E havia muitas pressões nas províncias, e os julgamentos romanos não poderiam ser feitos diante dessas pressões. Porém, sobre o julgamento dos outros povos, eles não estavam nem aí. Então, é por isso que há essa busca, porque Paulo está começando também a perceber algo muito sério. Vejam que Festo já está cedendo às pressões e quase que já levando Paulo para Jerusalém. Então, Paulo sentiu que deveria tomar uma posição e apelar para César, primeiro, porque Deus já falou que ele estaria diante de César. E segundo, porque se for levar para uma esfera para ser julgado em Jerusalém, ali estava a sentença de morte. Então Paulo, com inteligência, ele apela para ser levado a César. E o próprio governador falou: apelou para César? Então para César você vai, porque isso fazia parte de um direito dele como cidadão romano, e não de ficar sendo julgado, um cidadão romano, por alguém que era um sacerdote de uma das províncias. Então, com sabedoria, Paulo escapa
dessa sentença. Vamos ver agora Atos 25:13, que diz assim: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Então nós vemos agora a participação de duas pessoas muito importantes. Então vem agora o rei Agripa e Berenice. Quem eram eles? Bom, Herodes Agripa II, que é esse rei Agripa, era filho de Herodes Agripa I e Cipros. O imperador Cláudio fez dele tetrarca das províncias de Filipe e Cisânias, com o título de rei, e ele expandiu a cidade de Cesareia de Filipe e chamou-a de Nerônias, para honrar o imperador Nero. E foi diante dele e de sua irmã, que Paulo fez sua defesa, em Cesareia. Ele morreu em Roma no ano 100, no terceiro ano do imperador Trajano. Então vejam que aqui, inclusive, há uma suspeita, a respeito de Berenice. E quem é Berenice? Berenice, também chamada Júlia Berenice, foi também uma filha de Herodes Agripa I. Então, ambos filhos de Herodes. E foi casada com seu tio, Herodes de Chalcis, e após sua morte foi viver com seu irmão Herodes Agripa II, e com quem era suspeita de estar envolvida incestuosamente. Então, tá aí, uma situação, infelizmente, uma prática que ocorria naquele tempo. E principalmente nesses altos escalões hierárquicos mundanos. Mas, de qualquer forma, é o rei Agripa e Berenice. Inclusive, até um histórico muito forte a respeito de Berenice. Então, vamos ver agora Atos 25, versículo 22 em diante, que diz assim: então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente a atual rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então nós vemos agora aqui, Festo está numa sinuca de bico, como diriam, de calças curtas, outro ditado meio estranho, mas a realidade é que ele está sem saída, pressionado pelos judeus e também, de uma certa forma, pressionado para concluir aquela situação que Paulo pediu para ir ao imperador, e Paulo é um cidadão romano. Então, em meio a essa turbulência, como enviar Paulo para Roma se as acusações não passam de acusações religiosas, que diziam respeito à religião dele, e não diziam respeito a algo que César pudesse interferir? E tem uma lógica. Então, o que César vai saber a respeito do templo em Jerusalém, a respeito dos costumes dos judeus? E outra, César não vai estar nem aí. Era uma das províncias mais confusas que existiam, que mais eram problemáticas. Imagina que, de uma certa forma, ele iria querer se envolver em algum tipo de problema assim. Porém, havia um projeto de Deus. Então, quando há um projeto de Deus envolvido, um propósito, nada pode impedir. Então, a Bíblia diz que os corações de reis são como muitas águas, mas que o Senhor os dirige da mesma forma, da melhor forma e da forma que Ele queira dirigir. E aqui a gente percebe que no final Paulo vai ser levado e enviado para Roma. Vamos abrir Atos capítulo 26, versículo 1, que diz assim: a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos.
Então, mais uma vez, a gente vê Paulo diante de pessoas tão ilustres. Rei Agripa, Berenice, sua irmã, que alguns dizem que era como que uma amante, tem até um porquê nisso, né? E vocês sabem que naquela época, muitos desses casamentos que haviam, eram casamentos mais políticos do que propriamente, vamos dizer assim, no contexto de sentimento e até de compor família. Veja que Berenice, ela já tinha sido casada com um tio, e um tio de uma idade superior a ela de mais de 40 anos. Então vejam que, inclusive, depois ela vai se tornar viúva porque ele vem a falecer. Então veja que situação que era, né, como era comprometida vamos dizer assim, a elite real da época, né, o quanto era comprometida com as trevas, né? Então por isso que a Bíblia fala que é muito difícil um pecador, né, rico, se arrepender. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então a gente vai ver depois que Berenice vai ter todo um outro relacionamento, ela vai se relacionar inclusive com o general Pompeu, que é filho na época, depois vai ser o general que vai destruir Jerusalém. Então a gente vai vendo propósitos de Deus nesses meandros. Então Paulo está diante de Berenice, que no futuro ela vai ser muito utilizada para proteger algumas pessoas que estão em Jerusalém, porque no ano 70 vem uma ordem por parte de Roma para destruir Jerusalém. E quem está para destruir é o general Pompeu, filho do César da época. Então veja que coisa louca. O César da época manda o seu filho Pompeu, que é casado com Berenice. Havia propósito ou não de Paulo estar com eles dois? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco de como Paulo começa a ministrar e como a palavra ela vai entrar poderosamente no coração, tanto de Agripa como de Berenice, porque havia lá um povo sincero ali em Jerusalém. Havia muitos cristãos e judeus sinceros, e que, infelizmente, por causa da teimosia e por causa da religiosidade exagerada, viria a trazer um caos, a destruição completa daquela cidade. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Fica aí um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Quero fazer um convite muito especial para você estar comigo na Renascer Jardins, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, ali dentro do Shopping Call Center. Então você entra, loja 112, facinho para você estar conosco. Então, amplo estacionamento, também no domingo, inclusive, dá para parar em frente à igreja. É um local, assim, excelente, muito seguro e sofisticado. Tchau, tchau, tchau.